O clima e também um descuido nas propriedades do interior faz com que este seja mais um ano de alerta vermelho para cigarrinha no milho. Nós conversamos com um entomologista sobre o assunto. Nesta época do ano, é possível encontrar lavouras de milho em diferentes estágios, desde as que ainda estão colocando as primeiras folhas, até milho em ponto de assar e até de colher para grão. Se juntar ainda as condições climáticas, vira então um cenário perfeito para o aparecimento da cigarrinha, que por si só não seria o problema. A grande questão é que acaba transmitindo pelo menos 3 doenças, entre elas o enfesamento. Como é um inseto transmissor, ele acaba sendo um pouquinho diferente de um inseto que produz um dano direto na planta. Então, quando você produz um dano direto, que é uma desfolha, um furo, uma alimentação da vagem, é mais fácil porque é tolerável, tu tolera uma determinada população. Quando é um inseto transmissor, o que se tem de regra no mundo é que é presença e ausência. E aí é difícil, quimicamente, via inseticidas, é muito difícil manter uma população extremamente baixa. Na safra 2021-2022, Santa Catarina registrou um surto da cigarrinha. Em lavouras como esta daqui, estima-se que até 70% da produção foi perdida. Nas imagens de drone, era possível ver uma das características do enfesamento: as folhas em um tom quase puxando para o vinho e nas espigas quase nada de grãos. As cigarrinhas já são registradas desde a década de 70, mas passaram por longos períodos sem novos registros. O Neymar trabalha com a orientação aos produtores e diz que, mesmo já tendo incidência em anos anteriores, o assunto preocupa. A gente percebeu nos últimos dias um aumento muito grande da população de pragas, e por consequência, se o produtor não efetuar esse controle, os danos lá na frente poderão ser muito grandes. Então, a orientação que a Cravil faz é o quê? Realmente fazer o manejo preventivo, monitoramento e manejo preventivo. Porque diferente do passado, agora nós temos milho continuamente. Eu vinha vindo até aqui no campo e encontrei várias plantas em áreas aí perdidas que o produtor acaba não manejando. Então a cigarrinha até pode estar ali, mas desde que ela não esteja contaminada. Daí veio uma nova geração de cigarrinha, ela vai lá e se contamina ali e começa a passar para as demais. Se desloca de uma lavoura para outra, que nós conseguimos ver aqui, facilmente ela vai migrar de uma lavoura daqui para qualquer região dentro do espectro que nós estamos conseguindo ver agora. Então ela vai sair do milho novo, vai para outro e ela vai migrando rapidamente. Entre as dicas para esta convivência está o período de plantio. Quanto mais cedo, melhor. Insetos são pecilotérmicos, ou seja, eles variam a temperatura do seu corpo com o ambiente e, consequentemente, quando eu planto milho mais cedo, semeio o milho mais cedo, a temperatura é mais baixa, praticamente o inseto não se desenvolve. Consequentemente, a pressão é muito baixa. Eu consigo, mesmo em híbridos suscetíveis aos patógenos, eu consigo fazer com que o milho se desenvolva nos períodos iniciais, que são os períodos mais suscetíveis, e o milho escape da questão dos patógenos. O entomologista explica ainda que é importante buscar variedades mais resistentes ao ataque da cigarrinha e fazer um monitoramento. Inseticidas diferentes de fungicidas têm baixíssimo residual, então tem um intervalo muito curto de ação, então eu não tenho como fazer preventivamente. Isso não existe porque às vezes eu aplico, a cigarrinha entra ali uma semana e o inseticida já não teve mais ação. Então a base na questão da cultura do milho é monitoramento. Cartelinhas amarelas com cola, que ela é um inseto atraído por coloração amarela, ou monitoramento de planta, vai batendo o cartucho, ver se ela está saindo, detectou as primeiras, vai ter que entrar com a aplicação. O tratamento com defensivo deve seguir até perto da planta ter 10 folhas, que é o período mais crítico. Após isso, a cigarrinha até transmite, mas com danos mínimos. Mais ou menos o que nós conseguimos? Por volta de 50%, 60%, 70% de controle numa aplicação única. Então, a partir do momento que tu tem uma bateria de aplicações, 1, 2, 3, daí tu consegue um nível mais elevado. Mas para tu ver, na melhor das hipóteses, eu vou chegar a 80%, 90% de controle, ainda sobra 10% ou 15% ou 20%, que às vezes pode ser demais, especialmente nos plantios mais tardes, que é quando a contaminação está muito alta de cigarrinha. Então quase que todas as cigarrinhas estão contaminadas, o que sobrou é demais. E após esses 2, 3 anos, o produtor muitas vezes ele acha que o problema passou e o problema não passou, a praga está presente. Então se ele não ter essa consciência que não fazer o controle vai ter o problema, nós vamos voltar a ter esse problema na região. O Juliano explica que o ideal é que os produtores ficassem em contato e emitissem alertas aos vizinhos para que o controle fosse feito pela mesma época. Isso garantiria mais eficiência no combate. Então o produtor não pode levar em conta a última safra, nós podemos ter tido uma condição mais fria, baixa população,
e daí no outro ano ele arrisca em híbridos suscetíveis, um pouquinho mais tarde desanda tudo porque foi um ano muito mais favorável. Então não leve de histórico a última safra, então sempre leve com rigor a cigarrinha, manejo de plantas daninhas, preferência por híbridos tolerantes aos patógenos e um controle químico baseado no monitoramento muito mais rigoroso, porque ao longo das safras aí ela oscila muito a população.